A parada é a seguinte, a história completa do Mundial de Clubes, vídeo do Só que a JM, tá todo mundo aqui empolgado, o Fluminense indo muito bem. No momento que eu tô gravando isso, o Palmeiras ainda não teve jogo contra o Chelsea, não sei se ele ganhou, se não ganhou. Mas enfim, tá todo mundo empolgado, vamos ver a história completa, Só que a JM, de onde que surgiu, pra onde que vai, terá mais mundiais? O Super Mundial de Clubes é um torneio que revolucionou o futebol. Uma competição que no passado parecia impossível de virar realidade, com várias tentativas, fracassos, polêmicas e muito mais. Então nesse vídeo vamos ver a história completa do Mundial de Clubes. Não só a história da FIFA, mas de todas as vezes que tentaram fazer um Mundial. Copa Rio, Intercontinental, Copa Toyota. Caraca, ele vai lá no do Palmeiras, tá ligado? Lá na Taça Rio, que é mundial, não é? Acredito que não, mas tudo bem. Torneios cancelados até chegarmos no Super Mundial que temos hoje. E pra ver essa história a gente tem que voltar lá no passado, quando no ano de 1930 a FIFA inaugurou a Copa do Mundo de Seleções, reunindo os melhores países para se enfrentar. Então algumas pessoas já começaram a pensar, e se tivesse uma Copa do Mundo, mas com clubes no lugar de seleções? Essa ideia parecia impossível, até porque era tão difícil viajar que até as seleções foram para a Copa de navio. E pra piorar, só alguns anos depois, estourou a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas aí também isso não é desculpa, né, gente? Só porque tá tendo a Segunda Guerra Mundial vai deixar de ter jogo? O pessoal também é que é cada besteirinha, tá metendo atestado por qualquer coisa já. Ah, nossa Deus. A ideia de um Mundial com clubes parecia cada vez mais longe. Até que no ano de 1950, a Copa do Mundo voltou a acontecer. Dessa vez aqui no Brasil. Mas pra gente foi um vexame histórico. Perder na final em pleno Maracanã, o que deixou toda a torcida muito frustrada. Então, para não deixar os brasileiros perderem o amor pelo esporte, a CBF na época fez uma decisão ousada. A CBD, que não era CBF? Tirar aquela ideia do papel, criando o chamado Torneio Internacional de Clubes Campeões, mais conhecido como Copa Rio. Esse que é o que o Fluminense e o Palmeiras era chamado ganharam. de Copa Rio porque era patrocinado pela Prefeitura do Rio, mas a FIFA não se meteu. Quem organizou mesmo foi a CBD, a nossa CBF de hoje. A ideia era ousada, trazer 16 clubes da Europa e da América do Sul para competir pela taça. Mas imagina, não era fácil trazer os clubes de lá pra cá, tá ligado? Então decidiram diminuir pra só 8. A ideia era chamar clubes do Brasil, claro, mas também do Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia, Portugal e etc. No papel era top. Pô, assim, legal esse pioneirismo brasileiro, né? Tipo, a gente tomou a iniciativa de organizar um bagulho que depois seria um mundial e tal, tipo assim, uma ideia embrionária que depois resultaria no mundial. A gente, legal. Legal que tem a partida do Brasil isso aqui. Só que aí começou É claro que isso aqui ainda não é o da FIFA e tal, era muito uma ideia inicial, mas legal a gente fazendo isso. O Tottenham, que devia ser o representante da Inglaterra, não quis vir pra América do Sul, então foi substituído pelo Áustria Viena, que tipo, não era nenhum campeão do seu país naquele ano. Aí já deu um baque. Mas não foi só eles. O campeão da Suécia, o Malmo, foi substituído pelo Estrela Vermelha da Iugoslávia, o da Espanha foi trocado pelo Nice da França, e o representante da Itália, que devia ser o Milan, foi substituído pela Juventus. Aí começa a primeira polêmica. Muitos clubes gigantes literalmente não foram, e os que foram ainda não eram os melhores de seus países. Mesmo assim, o representante do Brasil, o Palmeiras, foi com tudo, derrotando a Juventus na final. Então com isso, os jornais da época declararam: Palmeiras campeão mundial de clubes. Pra quem tava lá na época... Peraí que eu quero ler a parada ali. Da época declararam: Palmeiras campeão... Emocionante desenrolar do embate entre Palmeiras e o Juventus, tá ligado? O Juventus, em que pontificou a superioridade dos brasileiros, caralho, pontificou. Muito embora o resultado final acusasse empate de 2 tentos para este, que é isso? Rodrigues, é nome, Rodrigues, Bomperti e Liminha, os marcadores pela ordem. Dispararam-se os italianos, agredido Liminha ao empatar a peleja. Renda, não sei o que... é a renda do jogo. Mundial de Clubes. Você vê que é tão antigo que até as palavras aqui, muita coisa já até caiu em desuso, tá ligado? Porra, imagina eu abrir um vídeo meu e falar, não, realmente, depois de ver esse jogo de hoje, tá pontificado que o Fluminense mereceu a classificação. Quem tava lá na época era um torneio gigante, mas muitos times fortes não foram. Aí era pra acontecer a próxima Copa Rio em 1953, 2 anos depois. Mas ao invés disso, fizeram literalmente no ano seguinte. Adiantaram porque o Fluminense queria fazer junto com o seu aniversário de 50 anos.
O Cano já tava nesse time? Deixa eu ver se ele tá. Aí já começa a bagunça. E eles de fato queriam trazer os campeões dos melhores países, tipo o Real Madrid e o Newcastle da Inglaterra. Mas de novo, vários europeus não quiseram vir. Então os que vieram foram o Sporting de Portugal, que já tinha jogado em 51, o Grasshopper da Suíça, a Áustria Viena de novo e o alemão Saarbrücken. Assim, ninguém legal da Europa quis vir. Tem o Sporting aqui e tal, mas os outros 3 aqui, ninguém animou, basicamente. Pois é. Tentaram marcar a pelada, todo mundo no começo falou, não, vamos sim. Chegou no dia, vixe, não vai dar. Não, vou ter que fazer um negócio. Não, entendeu? Sabe quando você tenta organizar a pelada e na hora todo mundo desmarca? Meio que isso. Assim, em 51 já não tinha tantos europeus fortes, esse aí foi menos ainda. Mas o Fluminense deu a vida, derrotando o Áustria Viena O Fábio tinha quantos anos nessa época? Não, isso aqui é muito antigo. Na época ele tinha só 12. na semifinal e na grande decisão derrotou o Corinthians, ganhando a Copa Rio de 52. Então teve jornal que também dizia que o Fluminense era campeão mundial. Só que, de novo, os principais times do mundo não foram. Nem os da Itália. Mesmo assim, Palmeiras e Fluminense se consideravam campeões mundiais. Aí era esperado que a Copa Rio continuasse por anos. Só que depois de 52, o torneio passou por dificuldades financeiras, além do desinteresse de vários times da Europa. Então o torneio acabou cancelado. A ideia de Mundial de Clubes parecia ir por... Eu sei que tem um desses que o Vasco ganha, só que eu acho que o do Vasco, acho que nem tinha gringo, alguma coisa assim, tá ligado? Esses 2 primeiros tem, os outros não. Se eu não me engano, o Bangu ganha um desses também, tem uma parada assim. abaixo. O problema é que não tinha nem como saber qual que era o melhor time de cada continente. Não tinha um critério, tá ligado? Nos anos seguintes, teve até outros torneios, como Copa Rivadavia, que o Vasco ganhou em 53, Acabei de falar. o torneio amistoso em Caracas, na Venezuela, o torneio de Paris e lá vai. Ganhamos 2, hein? Pra mim, bicampeão mundial. Assim, em Paris ainda, ganhamos fora. Pode contar como 2 títulos só isso aqui. Mas nada como um torneio grande de verdade. Até que no ano de 1955 surgiu uma competição que mudaria isso pra sempre. A Copa Europeia, atual Liga dos Campeões. Um torneio para definir de fato o melhor time do continente. Aí, inspirado nisso, em 1960, foi finalmente criado um torneio para definir o melhor da América do Sul. A Copa Libertadores. Agora a gente sabia exatamente qual que era o melhor de cada continente de fato. Então logo em 1960, o UEFA e Conmebol se juntaram para finalmente fazer um torneio para definir o melhor time do mundo. A Copa Intercontinental. As 5 primeiras edições de Champions, adivinha quem ganhou? Todas as 5, Real Madrid, pra quem não tá ligado. Todas as 5, tá ligado? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o Real Madrid ganhou tudo. Pela primeira vez na história, os clubes iam jogar como representantes não de seus países, mas sim de seus continentes. Nesse vídeo a gente vai ver muito mais da história do Mundial. Desde a criação desse Intercontinental, a extinção dele, o Mundial de 2000 e lá vai, até chegar no Super Mundial. Pessoal, mas calma aí, porque antes você já viu os novos produtos da GoCase pro seu time? A GoCase tá sempre lançando coleção nova, sempre lançando novidade, tem praticamente todos os times do Brasil. Você já sabe, eu tenho vários produtos deles, como por exemplo essa capinha aqui que é do Vasco, ela é mais discreta. Essa daqui você tem que ver no detalhe, tá ligado? Pra você catar que é do Vasco. Então se você gosta de uma parada mais discreta, tem. Ah não, mas eu queria uma parada mais chamativa. Tá tendo também. Olha só, essa aqui no detalhe até cego vê de que time que é, tá ligado? Então tem capinha pra todos os gostos, pra todos os estilos. Na GoCase você também vai ter copos térmicos, garrafas e também tudo isso personalizado do seu time. Mano, olha a qualidade disso aqui. Essa daqui é da última coleção do Vasco, tá ligado? De verdade, é uma das minhas preferidas. Tem um relevo aqui assim, ó. Os produtos são realmente bem bons e é tudo licenciado e tem cupom de desconto. O cupom esse aqui você compra tudo com desconto lá. Enfim, o link está aqui embaixo na descrição. Usa lá o cupom, dá uma olhada nos produtos, você provavelmente vai gostar de alguma coisa. E agora sim, vamos voltar pro vídeo. O primeiro confronto desse novo torneio ficou sendo o Real Madrid de Di Stéfano contra o Peñarol do Uruguai. Era um jogo de ida e volta, então o Real Madrid foi lá pro Uruguai, onde terminou em empate, e na volta no Bernabéu foi um massacre, 5-1 pros espanhóis. Mas se parecia que os europeus iam destruir nesse novo torneio, no ano seguinte o Peñarol disputou de novo e derrotou o Benfica. Depois, no ano seguinte, o Santos de Pelé humilhou. Em 62, o Santos foi enfrentar o Benfica de Eusébio, onde ganharam na Vila Belmiro por 3-2. Até que no Estádio da Luz em Portugal, o Santos fez história. Com 3 gols de Pelé, o Peixe meteu 5-2. Ué, gente, mas o Pelé não jogava só contra pedreiro? Não tô entendendo. Se tornando o primeiro clube brasileiro a ganhar Qual desses aqui que era pedreiro, assim, só pra eu saber? o Intercontinental.
Aí no ano Cara, assim, brincadeiras à parte, eu acho bizarro como que era a imprensa antigamente, tá ligado? Se liga só. 5-2, se tornando o Pera. primeiro clube brasileiro a ganhar Tem noção que os caras tava tomando banho e a imprensa tava tipo assim, isso aí, vamos lá, tá pelado? Não tem problema. Tá ligado? Olha o tanto de repórter, os caras tá no banho, tipo a ducha aqui e tal. Pro Pelé tá pelado aqui não custa nada. Não custa nada. Tem uma entrevista com o Zico, se eu não me engano, que ele tá meio que. Eu não sei se ele tá pelado ou se ele tá só de cueca, mas ele fica meio que tampando aqui com a mão e respondendo as perguntas do cara, tá ligado? O maluco perguntando e ele tampando. Antigamente, assim, privacidade, pra quê? Pra que privacidade? Não tem necessidade, pra quê? o Intercontinental. Aí no ano seguinte foram campeões de novo da Liberta, onde encararam o Milan. Aí dessa vez foi mais complicado, perdendo o primeiro jogo por 4-2, mas depois buscaram 4-2 aqui no Brasil e venceram o jogo de desempate por 1-0. Os sul-americanos estavam dominando, Uai, gente, mas o Pelé não jogava só contra ajudante de não sei o mas quê. na sequência ficou mais equilibrado. Os europeus voltaram a vencer com 2 títulos da Inter de Milão, depois foi 3 títulos seguidos dos sul-americanos de novo e um do Milan. Mas no torneio começou a aparecer um problema gigante, a violência. Em 69, no jogo entre Estudiantes e Milan, o atacante Nestor do Milan chegou a quebrar o nariz. Mas o maior problema do Intercontinental começou a aparecer Os caras descobrindo como que era o futebol aqui na Libertadores, tá ligado? de verdade nos anos 70. A ideia era ser o melhor da América do Sul contra o melhor da Europa. Mas lá no ano de 1971, o Nacional do Uruguai enfrentou sabe quem? O Panathinaikos. Pois é, o Panathinaikos da Grécia nunca foi campeão europeu. O real campeão naquele ano era o Ajax, que literalmente se recusou a ir disputar, indo vice no lugar. Mas pro desespero da Conmebol, não seria a única vez. Em 1973, o Ajax não quis ir de novo, indo a Juventus no lugar. Em 74, o Bayern se recusou a ir, indo no lugar o Atlético de Madrid. E no ano de 1975, nem chegou a acontecer o torneio. Até que finalmente, em 1976, o Bayern resolveu participar e derrotou o Cruzeiro por 2-0, garantindo a taça. Mas não durou muito. Em 1977, o Borussia Mönchengladbach foi no lugar do Liverpool. Em 78, o torneio não aconteceu mais uma vez. Em 79, o Malmö foi no lugar do Nottingham Forest. Basicamente ninguém tava querendo participar do bagulho, provavelmente não era vantajoso pros europeus e tal. E a gente vê que o problema do Super Mundial não é só do Super Mundial, tá ligado? Antigamente o pessoal nem ia, enfim, o problema não surgiu agora. Se nada fosse feito, o Intercontinental ia literalmente sumir do mapa. O fato de ser jogos de ida e volta fazia os europeus pensarem 2 vezes antes de aceitar, já que tinham que vir aqui pra América do Sul num ambiente às vezes hostil. Ainda que não tinha aquela premiação toda pra incentivar, tá ligado? Preferiam focar em suas O Atlético tem Mundial sem Champions. O Corinthians também era assim, né? O Corinthians tinha um Mundial, só que até pouco tempo não tinha Libertadores. Era meio que a mesma situação. próprias ligas. O torneio estava com seus dias contados. Até que no ano de 1980 apareceu a solução. Copa Intercontinental Toyota. Em 1980, o torneio passou por uma reforma gigantesca. Ao invés de ida e volta, agora ia ser de partida única no campo neutro, em Tóquio, no Japão. Por que Japão? Legal. Porque agora iam ser patrocinados pela Toyota, aumentando a premiação, fazendo algo mais moderno e com transmissão no mundo todo. Agora, finalmente, os europeus começaram a se interessar. Tanto que em 1980, o Nottingham Forest, que tinha negado ir em 79, foi disputar o torneio, mas perdeu pro Nacional. Mas se isso foi humilhante para os ingleses, no ano de 1981 foi ainda mais. O jogo era Aí é onde os ingleses ficaram na tal da roda, né? Todo mundo tá ligado. Flamengo contra Liverpool. Pela primeira vez, o Liverpool estava indo pro Intercontinental, mas o Flamengo não deu chance. Olha a chance, olha o gol, tocou no Nunes. Gol! Bateu, soltou o goleiro. Fechou também, limpo, Adílio. Gol! Posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Adílio pelo meio, bateu. Gol! 3-0, uma vitória histórica. Até aqui na Copa Toyota tinha sido 2 vitórias seguidas de sul-americanos, mas esse domínio continuou. Peñarol em 82, Grêmio em 83, com 2 gols de Renato Gaúcho, e Independiente em 84, 5 anos seguidos. Até que em 85 a Juventus finalmente ganhou, aí continuou mais equilibrado. River Plate em 86, depois Porto, Nacional do Uruguai, Milan 2 seguidas, Estrela Vermelha, São Paulo 2 vezes seguidas, Vélez Sarsfield, Ajax, Juventus, São Paulo 2 vezes seguida. Foda, tá? Borussia Dortmund, Real Madrid e Manchester United. Mas esse torneio também tinha um problema muito grande. Ele não tinha os outros continentes. Era só Europa e América do Sul.
Por isso que a FIFA também não se metia, deixava a UEFA e Conmebol organizar, tá ligado? Mas os outros continentes também já tinham cada um torneio de elite de respeito. Então foi aí que a FIFA decidiu aparecer. Depois de décadas de só Europa e América do Sul, ela decidiu criar o seu próprio torneio, chamando um representante de cada continente. Desde o campeão da Liga dos Campeões e Libertadores até o campeão da Ásia e Oceania, criando assim o Campeonato Mundial de Clubes. Campeonato Mundial de Clubes. Para esse novo torneio que ia acontecer em 2000, chamaram o campeão da Libertadores de 98, o Vasco, e o campeão da Champions O tanto que o Vasco já apareceu nesse vídeo aqui é de impressionante. 99, Manchester United. Mas além deles, também chamou os campeões da E quando os dois jogaram um contra o outro, quanto que ficou? Alguém poderia me trazer essa informação? África, Raja Casablanca, Al Nassr, campeão da Ásia, Necaxa, campeão da CONCACAF, South Melbourne, campeão da Oceania e até o Real Madrid, campeão do Intercontinental de 98. E aí o Corinthians... Literalmente o melhor de cada continente. E por coincidência, o palco seria o mesmo daquela Copa Rio lá atrás, o nosso Brasil. Aí, claro, mesmo que o Vasco também fosse brasileiro, precisavam chamar um time da casa. Aí, para isso, foi Corinthians. escolhido o campeão brasileiro de 98, o Corinthians. É igual agora lá nos Estados Unidos que, pô, já tem, sei lá, o Seattle, tem o LFC, mas precisa de alguém da MLS. Aí trouxe o Inter Miami do Messi. Então, beleza. Os dois times foram divididos em dois grupos com 4 clubes cada, onde no fim, o primeiro de cada grupo ia pra final, enquanto que os segundos colocados disputariam o terceiro lugar. E mesmo com os gigantes europeus, os brasileiros destruíram. O Vasco de Romário venceu seus 3 jogos para garantir vaga na final, incluindo uma vitória de 3-1 sobre o United. Campeão da Champions na época. Saudade dessa época. Hoje os dois brigam pra ver quem tá mais na merda, tá ligado? Impressionante. Agora, no outro grupo, tanto o Corinthians quanto o Real O bom é saudade dessa época, como se eu tivesse vivido, tá ligado? Madrid venceram os outros. Aí quando foram se enfrentar no Morumbi, a partida terminou no empate de 2-2. Ficaram empatados em pontos, mas o Corinthians ficou com um gol na frente no saldo, então terminou em primeiro, fazendo com que a final do primeiro Mundial da FIFA fosse totalmente brasileira. Corinthians contra Vasco no Maracanã. Aí foi um jogo super disputado, onde ninguém conseguia marcar no tempo normal, levando a partida para disputa de pênaltis. Então no começo todo mundo começou acertando. Rincon pro Corinthians, Romário pro Vasco e continuou. Até que na terceira cobrança do Vasco, Atenção, partiu! Dida pegou o penal! Dida pegou. O Corinthians estava na frente. Até que na quinta cobrança do Timão para selar o título, o goleiro do Vasco pegou. Agora estava nos pés de Edmundo marcar para continuar as cobranças. Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Por 4-3 nos pênaltis, o Corinthians foi coroado o primeiro campeão mundial FIFA. Foi como time da casa e conquistou o troféu. Mas naquele ano aconteceu um negócio muito estranho, porque o Corinthians não é o único que pode se dizer campeão mundial de 2000. Mesmo com o torneio da FIFA, a Copa Intercontinental não parou. No ano de 2000 aconteceu normalmente, com o Boca Juniors derrotando o Real Madrid. Pois é, Caraca. 2 torneios aconteceram Pô, isso eu não sabia. Isso eu não sabia, não. ao mesmo tempo. E a FIFA não tava nem aí. Marcaram para fazer mais uma edição do Mundial FIFA em 2001. A ideia era fazer todo ano, dessa vez sediado na Espanha. Só que no mesmo ano que era para acontecer o torneio, a empresa que cuidava de todo o marketing literalmente faliu. Enquanto que os clubes também não gostavam nada da data do Mundial, que era entre julho e agosto. Aí o que aconteceu? O torneio foi cancelado. A ideia era voltar em 2003, mas também não aconteceu naquele ano. Parecia que 2005. o Mundial da FIFA ia ficar só na memória, enquanto que o Intercontinental continuava firme e forte. Depois do Boca Juniors em 2000, foi o Bayern em 2001, Real Madrid em 2002, Boca de novo em 2003 e Porto em 2004. Se a FIFA não fizesse nada, o seu Mundial ia ficar no passado. Até que os caras resolveram agir. Se reuniram com o UEFA e Conmebol para um acordo, fazer o torneio no Japão, com aquele mesmo patrocínio da Toyota e no mesmo mês que já acontecia o Intercontinental, em dezembro, também mudando o formato com menos jogos. Literalmente uma junção do Mundial da FIFA com o Intercontinental, criando assim o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA Copa No Toyota Japão 2005. Eu, tipo assim, quando eu comecei a acompanhar futebol, na infância ali e tal, 2009, 10, tá ligado? Ainda era no Japão e eu achava legal, porque, tipo assim, sei lá, era tipo ir pra outro mundo jogar bola, tá ligado? Era um mundo à parte, o Japão e tal, tipo, porra, existe futebol lá, mas a gente não acompanha aqui, então era muito fora da casinha, tá ligado?
Aquela parada quando o Corinthians venceu a Libertadores, dos monte de corintiano lá no Japão. A galera que vendeu carro, vendeu isso, vendeu aquilo pra ir lá pro Japão acompanhar o jogo. Loucura. Mundial Depois de de Clubes da FIFA. 44 anos, a Copa Intercontinental era encerrada. Agora o torneio era comandado pela FIFA, mas com um formato bem diferente daquele de 2000. Ao invés de 2 grupos onde todo mundo se enfrenta, os campeões da Champions e da Libertadores iam direto para a semifinal, enquanto que os representantes dos outros continentes iam jogar uma partida para ver quem ia para as semis. Assim, ao invés de ter que jogar 4 partidas para ser campeão, os da América do Sul ou Europa só teriam que jogar 2. Então nessa edição, o Liverpool derrotou o Deportivo Saprissa e o São Paulo o Al Ittihad para se classificar para a final. Mais uma vez seria europeu contra sul-americano, onde o São Paulo surpreendeu. Velho da competição, 38 anos. Toque de bola, posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol! Com gol de Mineiro, o São Paulo de Rogério Ceni derrotou o Liverpool por 1-0, conquistando o Mundial de Clubes. Até que Rogério pegando pouco naquela época, quase em nada. 2006, o Internacional enfrentou o Barcelona de Ronaldinho. De E Ronaldinho. quem brilhou foi o Adriano Gabiru, que fez o gol da vitória pro Inter conquistar a taça. Cara, até aqui no Mundial da FIFA tinha sido Corinthians, São Paulo e Internacional. Os europeus estavam só sendo esculachados. Até que em 2007, o Milan derrotou o Boca Juniors, se tornando o primeiro europeu a ganhar o título. Aí na sequência continuou Manchester United em 2008 contra a LDU e Barcelona em 2009 contra o Estudiantes. Mesmo com os outros continentes, a final sempre acabava sendo a mesma do Intercontinental, América do Sul contra a Europa. Até que no ano de 2010 aconteceu algo que Mazembe, que diaba, Inter, aquela coisa ninguém toda. esperava. Na semifinal, o representante da América do Sul perdeu pro da África, fazendo a final ser pela primeira vez na história o europeu contra africano, Inter de Milão contra Mazembe do Congo. Para os brasileiros a coisa estava ficando feia, ainda mais que no ano seguinte o Santos encarou o Vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Barcelona, onde todo mundo viu a diferença de qualidade entre os dois continentes, 4-0. Aí que tá. Não é exatamente a diferença entre os dois continentes, mas a diferença do Santos para aquele time do Barcelona, do Pep Guardiola e do Tic-Tac. Porque, porra, não é a Europa toda daquela época que era isso tudo, mas esse time aqui em específico era um absurdo. Esse time aqui podia ser o Santos, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o que quer que fosse, que... Porra, esse time aqui não tinha como. Os brasileiros que dominavam o Mundial começaram a ser humilhados. Tinha ficado meio sem som, não sei lá por quê. 4-0. Os brasileiros que dominavam o Mundial começaram a ser humilhados. Felipe Luiz ainda avisou, verdade, tem entrevista do... É do Cajuru? Acho que é o Cajuru, entrevista antigona, na época o Felipe Luiz jogava no Atlético de Madrid, que ele pergunta e tal, e o Felipe fala, pô, não pode ir pra cima. Se for pra cima, se, né, tentar jogar de igual pra igual e tal, vai tomar goleada, e aí 4-0. Humilhados. Até que chegou o ano de 2012. Muito foda. Muito foda, muito foda. Invasão corintiana no Japão, muito foda. Não, essa imagem não é no Pacaembu, em São Paulo, mas no estádio de Yokohama, no Japão. 30 o Corinthians mil conquistou cabeças, a Libertadores pela primeira vez na história. Então cerca de 40 mil corintianos 40? Ah tá, no estádio 30 é foram pro isso? Japão, transformando os jogos do Mundial em partidas de praticamente torcida única. Aí o Corinthians derrotou o Al Ahly na semifinal e na grande decisão contra o Chelsea, o Guerreiro fez história. Chance agora. Danilo limpou pé direito. Paulo Guerreiro. O toque de cabeça, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Com um gol de Guerreiro, o Corinthians ganhou por 1-0. Igual, não aqui querendo desmerecer o Corinthians, até porque é uma puta de uma conquista, mas esse Chelsea comparado àquele Barcelona, meu Deus do céu. Só colocou os dois pra jogar, é goleada daquele Barcelona. Fazendo os brasileiros voltarem a conquistar o Mundial. A América do Sul tava de volta. Pela no ano última vez. seguinte, todo mundo tinha esperança de ver o Atlético Mineiro repetir o feito. Ainda mais com o Ronaldinho no time. Só que a história foi diferente. Dessa Foi vez o paia. Mundial não era no Japão, mas sim no Marrocos, onde o time da casa, Raja Casablanca, foi voando, fazendo o Atlético ser derrotado. Mais uma vez a final do Mundial seria entre um europeu e um africano. Outro vexame. A partir desse momento, os brasileiros pararam de ganhar até a Libertadores. Em 2014, o Real ganhou o título pra cima do São Lourenço. Em 2015, o Barcelona ganhou do River. E em 2016, o Real ganhou do Kashima Antlers, que derrotou o Atlético Nacional nas semis. Até que em 2017, o Brasil voltou a ter um representante mundial com o Grêmio, onde encarou o Real Madrid na decisão e o Grêmio até conseguiu segurar o ataque. Até aqui, Cristiano de falta.
a barreira abriu e o Cristiano Ronaldo marcou de falta, dando pro brasileiros mais um Mano, o time do Renato Gaúcho, o Renato perdeu só de 1-0 pro Real Madrid do Cristiano Ronaldo, que ganharia 3 Champions seguidas, tá ligado? Num time que tinha Jailson de titular, mesmo assim só 1-0. Loucura. Ainda tem, acho que é um pênalti do Ramiro que o pessoal pede, um negócio assim. Não sei se eu tô confundindo coisa, mas eu acho que não, acho que é nesse jogo mesmo. vice. Tava complicado pro sul-americanos. Mas assim, se você for pegar pra ver os números desse jogo, o Grêmio praticamente não chutou no gol, tá ligado? Ainda mais que no ano seguinte, o River Plate caiu na semifinal. Até que no ano de 2019, a história foi diferente. Com Jorge Jesus, o Flamengo Super conquistou Flamengo. quase tudo pra se classificar pro Porque a barreira abriu, verdade. Tipo assim, perdeu de 1-0 porque a barreira abriu ainda, tá ligado? Mundial voando, encarando na sua frente o Liverpool. O Flamengo ia encarar o mesmo adversário do Intercontinental de 81. Então foi com o sonho de fazer o Brasil voltar a conquistar a taça, surpreendendo o mundo todo com um futebol de muita qualidade, jogando o famoso de igual para igual. Nesse dia, a gente teve o clássico, vou até ter que ver aqui, ó. Gabigol humilhando Van Dijk, cadê? Gabigol, oh meu Deus, eu não tô digitando. Gabigol humilhando Van Dijk. Vamos lá, esse vídeo, aqui ó. Gabigol humilhando Van Dijk, postado há 5 anos, quase 200 mil views. Vamos Isso é ver. legal. Ó, Aí chega Gabigol. Bruno Henrique tá na área, ele partiu, balançou. nossa, humilhou. Ó, vou até ver de novo. Legal. Aí chega Gabigol. Bruno Henrique tá na área, ele partiu, balançou. Humilhou, 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 humilhou. Acabou. Van Dijk nunca mais foi o mesmo. Acabou. Pode aposentar. Acabou. Surpreendendo o mundo todo com um futebol de muita qualidade, jogando o famoso de igual para igual. O Liverpool teve chances, mas o Flamengo também. O Liverpool teve chances, mas graças a Deus, Roberto Firmino. Até que o jogo foi pra prorrogação. Mas aí veio o balde de joga fria. Roberto Firmino fez o gol da vitória pros Reds, Ídolo. Grande Roberto Firmino. Abraço. acabando com o sonho do Flamengo. Mas no mesmo ano que o Flamengo derrotou o Liverpool, estava acontecendo uma coisa gigante nos bastidores. A real é que esse Mundial tinha pouca competitividade. Era sempre um europeu que ia lá e ganhava, tá ligado? Então no ano de 2019, a FIFA anunciou uma mudança gigantesca. Ao invés de 7 times, criar um Super Mundial de Clubes Pô, foi em 2019? Caraca, eu pensava que era muito mais recente. com 24. Mais times, mais jogos, mais patrocínio e mais alcance global. Vai acontecer a cada 4 anos. Uma verdadeira Copa do Mundo, com a primeira edição marcada para acontecer em junho de 2021 na China. Ou seja, Nossa, na China ainda? 2021? Eu nem te conto o que aconteceu. Caraca, eu nem te conto. esse Mundial menor tava com os dias contados. Só que logo um ano depois de anunciarem um novo Mundial, aconteceu o que aconteceu. O mundo inteiro foi paralisado. Pô, os caras marcou o bagulho pra China ainda, tá? Pô, então, nem te conto. Nossa, não vou nem te falar nada. Então, claro, o Super Mundial de 2021 foi cancelado. Então aquele torneio Eu nem sabia disso aqui. Nem sabia disso. com menos times continuou. Bayern de Tá. Munique conquistou em 2020, Chelsea em 2021 em cima do Palmeiras, Real Madrid em 2022 e Manchester City em 2023 pra cima do Fluminense. 4-0. Mas o que muitos não imaginavam era que o City seria o último campeão desse formato. Super Mundial de Clubes. E tem também o Intercontinental, acho que ele nem vai tratar aqui, mas o que era o Mundial continua existindo com o nome de Intercontinental, onde agora o europeu já chega na final, até porque só tá dando europeu, então facilita a vida para eles, já que de qualquer jeito eles vão ganhar mesmo. E a gente brasileiro ou sul-americano, a gente volta uma fase antes. A gente para chegar na final agora tem que jogar um jogo a mais. Super o Mundial de Clubes parecia ter sido esquecido. Até que no ano de 2023, a FIFA anunciou que estava de pé e agora com uma nova data, junho e julho de 2025 nos Estados Unidos. Mas não só isso, também aumentaram o número de 24 para 32 times. Igual a e Copa. para provar que a FIFA aposta tudo nessa competição, o prêmio pro vencedor saltou de 5 milhões de dólares no formato antigo para até 125 milhões. Caraca, era só 5 milha. Pô, tá explicado porque os caras não ligavam a nada, tá ligado? Era um campeonato de 2 jogos que pra eles não valia quase que nada. 25 vezes mais. Ou seja, a premiação para chegar nas oitavas do Super Mundial já é a mesma do que ganhar a Libertadores. E o campeão pode ter uma premiação maior do que o da Champions League. Um torneio para acontecer a cada 4 anos. E para ter todo ano, renasceu ela.
a Copa Intercontinental, agora É isso. organizada pela FIFA. Depois de 74 anos da Copa Rio, o futebol tem uma Copa do Mundo de clubes com tamanho de Copa do Mundo de seleções. E, cara, tá dando muito certo, né? Claro que a gente aqui tá gostando mais do que os manos lá da Europa, mas, pô, no Japão, aparentemente, o bagulho também pegou. Na Arábia, a gente viu via Al Hilal, como que os caras estão levando a sério. Talvez o sucesso sul-americano incomode um pouco a Europa. É claro que é pouco, tá ligado? Mas, enfim, talvez para a próxima, se é que vai existir próxima, porque a galera tá tudo fazendo, nossa, de tudo para que não exista. Mas se existir próxima, talvez os caras entrem um pouquinho levando mais a sério a coisa. Mas aí, o que tu achou desse vídeo? Se gostou, Acabou. eu tenho certeza que tu vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Cara, é isso. Acho que todo mundo aqui concorda que o Super Mundial é um grande do acerto. A gente não sabe até que ponto que os brasileiros vão chegar. Já temos pelo menos um na semi, o que é praticamente, cara, absurdo. Assim, é um bagulho que a gente não conseguia nem pensar, tá ligado? Eu falo a gente falando eu, mas eu imagino que boa parte de vocês que estão assistindo também. Quando a gente olhou antes de começar, a impressão que se tinha é que, cara, o Brasil vai lá pra participar, pra passear só, tá ligado? Só pra dar as caras e depois voltar na primeira oportunidade. E até que não, a gente teve o Botafogo ganhando do PSG, a gente teve o Flamengo ganhando de forma, nossa, considerável do Chelsea, agora o Fluminense chegando na semifinal, sabe-se lá se numa dessa a gente chega na final também, vai saber. O Palmeiras, você que tá vendo isso aqui no YouTube, você já sabe o que aconteceu. O Palmeiras perdeu mais uma vez pro Chelsea, ou dessa vez ele deu troco? Comente aqui você que está no futuro. Pra gente aqui, a gente não sabe. Palestra campeão, anotem. O Davi Fute 1914, ele acredita não só na classificação do Palmeiras sobre o Chelsea, mas também no título do Palmeiras. Se der errado, se o Palmeiras perder mais uma vez pro Chelsea, ele que zicou, pode cobrar ele.